Você já percebeu que tem pessoas menos competentes do que você sendo promovida? Pois é, você trabalha mais, você entrega mais, você resolve problemas, mas na hora de receber uma oportunidade, escolhem outra pessoa. Se eu te disser que o seu problema talvez não esteja na sua competência, mas esteja em algo que ninguém nunca te ensinou. Hoje eu quero te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual muitos profissionais não são promovidos no trabalho, ok? Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like no vídeo, para que o YouTube entregue para muitos outros profissionais que estão tendo esse mesmo problema. E ainda vou te pedir para que, depois que você curtiu e se inscreveu, siga-me nas minhas redes sociais. Eu tenho lá o Instagram, @renove sua jornada, e o Facebook. Também você pode fazer a pesquisa e nos seguir. Até porque nós não colocamos todos os conteúdos aqui, lá, e nem conteúdos de lá aqui. Então é importante você estar nos acompanhando nas duas redes, tá bom? Para que você receba os nossos conteúdos. Talvez você esteja se perguntando: então, não é competência que gera promoção? Competência, gente, não garante promoção. A escola te ensinou que basta você ser bom, né? Você tinha uma média ali de 6 ou 7, você era promovido, passaram você de série, e a empresa diz que muitas vezes o desempenho é tudo. Para que você consiga uma boa promoção, você precisa desempenhar um bom papel. Na prática não funciona assim. Só cresce quem comunica melhor. Então, no mercado corporativo, não basta você ser bom. No mercado, você precisa parecer pronto. Eu sei que é meio complexo entender, então talvez você se questione, então eu não preciso ser, eu preciso parecer. O problema é que talvez você já é, mas você não demonstra isso no seu ambiente de trabalho, você não demonstra isso para as pessoas estratégicas da sua empresa. A sua postura profissional não condiz com o seu conhecimento, não condiz com o que você estudou, na área que você formou, o especialista que eu sei que você é. Talvez você tenha qualidades e e muita experiência, muito know-how de sobra para ensinar, às vezes, alguém que está numa função acima de você. O problema é como você se posiciona para que você ganhe autoridade e ganhe respeito das pessoas certas, as pessoas que vão te colocar, as pessoas que vão te promover a vaga que você precisa estar, ok? Então, nós temos aqui alguns pontos para explicar para você. Você vai precisar entender que é necessário você exercer uma visibilidade profissional. Primeiro ponto, você precisa trabalhar isso. O que é visibilidade profissional? É você mostrar o quão profissional você é naquela área. E mais, mostrar para as pessoas estratégicas, as pessoas certas. Não adianta você comunicar ao seu coleguinha de trabalho que está na mesma função que você e mostrar o quanto você é bom, se a pessoa-chave, ela não está vendo o seu potencial. Você precisa de percepção da liderança, é o segundo ponto. Mostrar para a liderança o quanto você está preparado para aquilo. Talvez você agora se questione, né? Poxa, mas então eu vou ter que ficar me aparecendo, me mostrando? Sim. Olha, tem um ditado que diz assim: quem não é visto não é lembrado. E no mundo corporativo existe uma disputa muito grande. É uma disputa. Todo mundo quer subir de cargo, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ser reconhecido. Então você precisa da percepção das pessoas certas, mostrar para as pessoas certas o quanto você é capaz. Estou insistindo nisso com você porque existe talvez uma trava nesse assunto, talvez um bloqueio em você, como existe em muitas pessoas, que é a dificuldade em demonstrar algo bom em você, a dificuldade em demonstrar a sua qualidade, demonstrar as suas habilidades profissionais. E você precisa quebrar isso de uma forma, tá? Você também vai precisar, um terceiro ponto aqui, é ser percebido em reuniões importantes. Bom, eu acredito que
exista sempre reuniões periódicas com a sua equipe. E essas reuniões são feitas, geralmente conduzidas por um líder, conduzidas por um gestor, conduzido por um presidente da empresa, por alguém importante. E quando é trazido assuntos e é pedido opinião, amigo, amiga, você vai precisar aparecer. Você vai precisar dar seu ponto de vista. Você vai precisar fazer perguntas. Você vai precisar mostrar que está interessado ou interessada naquele assunto. Você não pode aceitar entrar e sair de uma reunião calado se você é alguém que quer crescer. Você não pode aceitar entrar e sair de uma reunião sem ser percebido. Então, às vezes você está numa empresa onde existem 500, 1.000, 1.500, até mais funcionários. Qual é a forma que você vai ganhar destaque? Nesse tipo de lugares, esse tipo de oportunidades, reuniões estratégicas, onde você vai levantar, alguém não te conhece, vai perguntar, qual que é o seu nome? Você vai falar, fulano de tal. Qual que é a sua pergunta? Na outra reunião, posso perguntar? Posso dar meu ponto de vista? Levante a mão sempre, fale sempre, dê o seu ponto de vista. Claro, dentro do assunto, né, com assuntos coerentes, mas não aceite entrar e sair de uma reunião sem ser percebido, tá? Você precisa de segurança ao falar, é o quarto ponto, tá? O que que é isso? Falar com firmeza, falar com entonação, falar com clareza, falar firme, falar olhando nos olhos, com postura corporal correta, linguagem corporal correta, né? A entonação correta, a velocidade correta. Isso é importante, vai ganhando seu espaço, tá? Para o reconhecimento. Vamos lá, 3 razões pelas quais você não é reconhecido. Então tá aqui uma. Primeiro, você fala pouco em reuniões. Você é uma pessoa que tem boas ideias, mas não coloca em prática, guarda para si. E às vezes, você até faz um comentário para o colega. Olha, sabe aquele assunto? Eu achava que deveria ser assim. Se fosse dessa forma, a empresa, o setor caminharia para um lugar melhor. Sabe, aquilo é um diamante, é uma joia aquela ideia que você teve, só que você não aplicou, não demonstrou para a pessoa correta. Acabou mostrando para um colega de trabalho. E talvez esse colega vai pegar a sua ideia, vai reformular nas palavras dele, vai escrever um e-mail, ou então vai procurar o gestor mais tarde, vai dar a sua ideia como se fosse dele e vai pegar o teu lugar. Estou falando com pessoas aqui que eu acredito que já aconteceu isso. Deixa aqui nos comentários, deixa eu entender se isso já aconteceu com você, tá? Bom, a segunda razão pela qual você ainda não é reconhecido ou reconhecida, tá? A sua postura comunica insegurança. Existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? A linguagem verbal, como o próprio nome já diz, é aquela que você fala. Então, a entonação conta muito, o tom de voz, a velocidade conta muito, tá? Mas a linguagem não verbal é aquilo que a sua boca não está falando, mas o seu corpo fala também. Então, a sua postura insegura, o seu olhar baixo, né? Talvez a sua insegurança seja tão grande que o teu corpo começa a dar sinais. Então, o corpo fica fechado, sabe o corpo fechado? A pessoa esconde as mãos, e ela cruza os braços, cruza as pernas, enfia as mãos entre as pernas e segura. Você não consegue me ver aqui, mas eu estou fazendo mais ou menos essa postura de quem está inseguro e fica assim, falando, e desvia o olhar, sabe? E fala baixo, ou então fala muito rápido, mostra que está muito nervoso, começa a mexer muito a mão, não sei o quê. O seu corpo também está comunicando, a sua postura está comunicando insegurança. E para ser promovido, você precisa mostrar com a segurança, inclusive corporal. Então, quem fala calmo demonstra mais autoridade do que quem está falando muito acelerado, muito rápido. É claro que durante uma apresentação, você, ao longo do tempo, vai entender que existe um momento de você acelerar e existe aquele momento estratégico de você dar uma pausa onde você quer que as pessoas prestem mais atenção no que você está falando. Mas, gente, mantenha calma, a postura, linguagem corporal, peito aberto. Nós temos uma aula, se não estiver disponível ainda, muito em breve vai subir uma aula sobre linguagem corporal, um tema aqui para a gente colocar nos próximos vídeos. Eu não sei quando você está assistindo, talvez já esteja aqui no canal, tá? Se não estiver, é um tema para o futuro. E
A terceira razão pela qual você talvez ainda não foi promovida é porque você acredita que uma hora vão perceber você. Sabe, o erro de muitos profissionais é esperar que a porta se abra sozinha para ele. Eu já falei aqui nesse vídeo que quem está no mundo corporativo é uma grande disputa. Ainda que exista um plano de carreira, ainda que exista um meio para que você cresça e evolua na empresa e seja muito bem organizado isso pela parte de RH da sua empresa. Porém, olha, existe sim essa concorrência interna e até externa. Tem profissionais que vêm de fora, às vezes causa muita dor no colaborador quando alguém de fora é contratado para assumir uma vaga que talvez ele poderia assumir, mas trouxeram um profissional de fora. Então, um dos maiores erros dos profissionais é esperar que a porta se abra sozinha, esperar que uma hora vão enxergar o seu talento e vão pegar você pela sua mão e falar: vem aqui, agora você vai ser reconhecido, você vai ser promovido pela sua boa ideia, pela sua brilhante ideia, pela sua participação. Nem sempre isso vai acontecer. Antes de você se frustrar com isso, talvez você já está até frustrado, mas para que não continue se frustrando, eu vou dizer para você: se a porta não abrir, coloque a sua mão na maçaneta e abra essa porta. Se não existir porta para você passar, crie uma porta. Estou falando no sentido figurado, mas para que todo mundo entenda, eu vou resumir aqui. Se não existe oportunidade, crie uma oportunidade. Se não existe para você um meio de mostrar a sua habilidade, aquilo que você sabe fazer, crie um meio de mostrar essa habilidade dentro da sua empresa. Você não precisa sair daí, você não precisa pedir as contas daí, você pode empreender aí dentro. Você pode trazer novas ideias aí dentro. Então, uma hora vão perceber, esse é um grande erro, tá? Então, o mercado não promove potencial, o mercado promove percepção. Olha isso. Então, quem for percebido mais rápido, quem for visto mais rápido, quem conseguir mostrar sua habilidade mais rápido, certamente vai estar na frente de outros, ok? Nós temos aqui, só para trazer uma ilustração para você, a ideia, até deixei anotada essa ideia, essa história, na verdade, é a história de um conhecido que eu tinha, que eu tenho até hoje. E esse conhecido pensa um profissional exemplar, excelente, exemplar, tá? Ele era uma pessoa assim, fora da curva, não atrasava, entregava os relatórios, batia suas metas, era um excelente vendedor. Inclusive, era alguém até de mais idade do que todo o time que trabalhávamos ali. Nós trabalhávamos com vendas e esse profissional, ele era alguém de mais idade e era o mais velho ali da equipe, não só de idade, mas de tempo de casa, tá. E ele era uma pessoa, assim, com muita experiência em vendas, com muita experiência em gestão de equipes, e foi conversado que iria abrir uma vaga para supervisor daquele equipe. Então, até então não tinha, e abrir uma vaga para supervisor daquele time. E todo mundo aumentou suas expectativas, acreditou que seria, eu vou chamar ele com nome fictício, tá? O João. João seria alguém que estava cotado para ser o próximo supervisor da equipe, tá? E quando o João recebeu a triste notícia que não, que foi contratado alguém de fora e esse alguém de fora viria para ser supervisor da equipe, todo mundo ficou muito chateado na época, eu lembro disso, porque foi um sentimento de injustiça que ocorreu e poxa, o João ficou uma pessoa, assim, por um bom tempo bem desmotivado na equipe, bem chateado. Ele estava chateado já com o seu salário, estava chateado já porque não crescia. Ele ficou muito frustrado mesmo, né, naquela época. E aí, até houve um problema para aceitar um novo supervisor. A equipe, no começo, rejeitou bastante, né? Enfim, foi uma situação muito chata
Mas quem era o João? O João nas reuniões ficava em silêncio. O João nas reuniões não falava, o João não dava suas ideias, embora ele era uma pessoa muito boa, ele era um vendedor excelente. Ele, quando ia falar, se atrapalhava todas as reuniões. As poucas vezes que eu lembro dele falar, eu lembro dele se atrapalhar todo. E aí ninguém entender, alguém tem que vir explicar por cima, né? E aí, infelizmente, outra pessoa acabou assumindo aquela cadeira e o João deve estar lá até hoje. Eu não tenho mais notícia dele. Bom, talvez esse cenário seja o teu cenário. Talvez seja você, ou João, com o nome fictício que eu contei aqui a história. Mas se você continuar calado, se você continuar calada, sua carreira continua parada. Isso é fato. Se você continuar nessa mesma posição, nessa mesma postura, e você não decidir mudar, então, na verdade, a sua carreira vai continuar assim. Então, existe uma curiosidade que transforma profissionais comuns em profissionais percebidos como líderes. E não é falar muito, gente. Não é falar muito. É falar certo. No momento certo, com a postura certa. Pegar o time ali e não perder a oportunidade. Então, nos próximos vídeos eu vou aprofundar um pouco sobre isso com você. Eu quero que você faça um resumo desse vídeo. Escreva assim, ó: competência não é suficiente. Tenha isso como verdade para você. A partir de agora, sua postura vai mudar. Competência não é suficiente. Comunicação define percepção. E terceiro, percepção define promoção. Hoje eu quero que você entre numa reunião e fale. Eu quero que você não saia mais despercebido. Não saia mais despercebida. Você vai ser ouvido, ok? Chega de ser ignorado. Se você quer crescer na sua carreira, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, talvez esteja no mesmo barco que você, talvez você conhece alguém que é bom, alguém que é capaz, mas não consegue crescer. Mande esse vídeo para ele, tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? E comenta aqui se você já se sentiu invisível no trabalho. Quero ouvir a sua história, ok, gente? Muito obrigado. Seguimos até o próximo vídeo.